quando eu estava meditando hoje, pedindo para que o Senhor me desse uma palavra para que eu pudesse estar ministrando. Durante a semana toda o Senhor tem me falado sobre as mudanças que estão ocorrendo nas liturgias dos cultos, nas igrejas, as mudanças que estão ocorrendo já há décadas dentro do meio evangélico. E há muitos anos atrás, para quem tem um pouquinho perto da minha idade, próximo aos 50 anos, eu já passei disso, mas pessoas que nasceram e já eram um pouco mais jovens e adolescentes na década de 90, elas se lembram da fase do mundo gospel, do termo gospel, que nem utilizado era dentro das igrejas evangélicas. E este termo gospel, ele surgiu de uma palavra inglesa que significa evangelho. Então, quando este mundo gospel, quando essas mudanças, foram adotadas, mudou-se não apenas o tipo de música que se cantava nas igrejas, mas também mudaram as composições, mudaram os arranjos, mudaram os ritmos. Quer dizer, nós estamos vivendo já há décadas, há anos, mudanças significativas dentro do nosso meio evangélico. Eu não estou aqui para levantar uma bandeira se as mudanças que estão ocorrendo dentro ou fora das igrejas, se elas estão corretas ou não. Mas eu quero que você reflita juntamente comigo o quanto estas mudanças estão impactando positiva ou negativamente a sua vida. Quando eu era pequena, eu era adolescente, eu frequentava uma igreja evangélica. As músicas que nós cantávamos nos cultos, nós usávamos uma harpa cristã, algumas outras igrejas usavam o cantor cristão, então nós sempre usávamos aquele livrinho. Quando veio então a mudança com o mundo gospel, as igrejas deixaram os hinários e começaram então a ter aí umas novas canções, com novos ritmos, novas letras. Então a música ela foi mudando no decorrer destes anos. Na época em que eu ia para a igreja e era ainda adolescente, nós levávamos a Bíblia física nas nossas mãos e normalmente a tradução era do João Ferreira de Almeida. E o máximo que se diferenciava uma Bíblia da outra eram aquelas que tinham o Novo e o Velho Testamento, ou aquelas que tinham apenas o Novo Testamento, ou aquelas que juntamente com a Bíblia também tinham seus hinários. E hoje, muitas traduções existem da Bíblia. Muitas versões existem da Bíblia, muitos tipos de capa. Existe a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, a Bíblia para estudos, a Bíblia para pequenos grupos, a Bíblia com a tradução NVI, a Bíblia com a linguagem de hoje. Quer dizer, até a Bíblia tem passado, a Bíblia física tem passado por mudanças no decorrer deste tempo. Existe inclusive a Bíblia segundo o Espiritismo, a Bíblia segundo Allan Kardec. Existem Bíblias de todas as espécies. Bíblias que foram sendo criadas, algumas seguindo a tradução original, se mantiveram fiéis àquilo que o Espírito Santo ensinou e orientou aqueles que escreveram, e outras que foram sendo completamente destoadas. No meio do evangelismo, na época nós fazíamos evangelismo de porta em porta, subíamos em cima de caminhão, fazíamos nas praças, entregávamos folhetos. Hoje já não. O evangelismo ele acontece através dos meios de comunicação, acontece através de grupos de WhatsApp, acontece muito mais através de um mundo virtual do que presencial. Também houve a mudança através da busca do conhecimento bíblico. Quando alguém queria saber quem eram os apóstolos, quando queriam saber as histórias bíblicas, consultavam então a Bíblia, o livro que nós temos, usávamos então isso e aqui nós estudávamos a Bíblia. As igrejas e as pessoas não tinham acesso a tanta literatura. Não existia o Google naquela época, onde nós podíamos fazer tantas e tantas pesquisas. O número de igrejas, neste processo todo de mudanças que nós estamos vivendo, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Nós sabíamos que existiam igrejas e nós podíamos denominá-las, nós podíamos dizer o nome das igrejas que existiam.
e olhando para a forma como você se vestia, a forma como você falava, nós podíamos facilmente dizer qual era a sua igreja. Feita uma pesquisa, eu não posso nem garantir se esta fonte é segura, mas uma das pesquisas que eu fiz na internet diz que existem mais de 1.880 igrejas registradas no nosso país. Talvez seja mais ou seja menos, mas não importa. Basta que você ande prestando atenção, você vai ver igrejas de todos os nomes, das mais diferentes placas. Igrejas também foram sendo construídas. Quantas mudanças nós estamos enfrentando nas últimas décadas. E agora, então, com a velocidade dos meios, das redes sociais e da internet, você não fica sabendo apenas aquilo que acontece no raio de onde você mora, estuda e trabalha. Você fica sabendo dos escândalos que acontecem perto e longe de você. Quantos escândalos, quantas notícias, quantos pastores e líderes tirando a própria vida. Quantas vergonhas, quantos adultérios, quantos líderes caindo e envergonhando o evangelho. Quanta negociação com o evangelho. E aí eu te pergunto, será que todas essas mudanças têm contribuído para que a sua raiz e a sua fé se solidifiquem? Ou isso tem trazido sobre a sua vida desconfiança da palavra de Deus? Será que estas mudanças que você tem visto e ouvido e presenciado têm alicerçado a sua fé? Tem te enchido de temor e tremor, e por causa disso você tem buscado conhecer mais da palavra de Deus, a fim de que você não venha a ser enganado e nem confundido, a fim de que você não venha a ser levado por um vento, por um modismo? Se tudo isso muda, se a liturgia do culto mudou, se as músicas mudaram, se as traduções bíblicas, não estou dizendo das traduções que fogem do contexto bíblico, mas se tudo isso vem mudando no decorrer do tempo, se antes apenas homens pregavam e hoje mulheres têm o privilégio de pregar também, se tudo isso vem mudando, se hoje nós temos telões, se hoje nós temos televisão, programa de televisão ao vivo, o culto é transmitido diretamente pelo Facebook, se tudo isso tem mudado, eu te pergunto, onde é que você tem se apegado? Onde é que você vai se firmar? Onde é que você vai construir os seus alicerces? Onde é que você está construindo a sua fé e a sua confiança em Deus? Inconscientemente, somos levados todos os dias a saber de tudo aquilo que acontece envolvendo o povo cristão, não apenas no nosso país, como em todos os outros. Como se manter firme diante de tudo isso até que Jesus volte. Lendo hoje uma notícia de um pastor que eu vi pregar, de um homem de Deus que pregava de uma forma tremenda e poderosa, um homem cheio do poder, um homem usado por Deus. Há anos atrás ele caiu. E agora, hoje eu lendo que o filho dele também, que era pastor, por conta da queda do pai, ele virou um andarilho. E eu te pergunto, aonde você tem colocado a sua fé? Se você tem colocado a sua fé nas paredes desta igreja, se você tem colocado a sua fé no modismo, se você tem colocado a sua fé em pessoas, se você tem colocado a sua fé em placas, você está com uma fé fraca, você está com uma fé sem raiz. Facilmente você será levado de um lado para o outro com o vento. Como não permitir que os desafios diários te afastem do teu relacionamento com Deus, esfriem a tua fé e te levem a tomar decisões que te desviarão do caminho da salvação, que te levem a tomar decisões que implicarão no lugar onde você passará toda a eternidade, de lá você não vai sair. Aonde você está baseando a sua fé? Hebreus 12:2. Hebreus 12:2. Diz assim: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto,
suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus, fitando. Fitando quer dizer, olhando fixamente os olhos em Jesus, autor e consumador, quer dizer, começa nele e termina nele a nossa fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, o Senhor Jesus, quando aceitou a vir à terra como homem, sabia que existia algo após a morte de cruz, era o gozo que lhe estava proposto, e por causa disso, ele enfrentou a cruz. Muitos querem vir à igreja, muitos querem fazer parte de um hall de membros, de uma igreja que prometa facilidades, prometa carros, prometa casas, prometa riquezas, prometa promoções. Muitos querem fazer parte de uma igreja que não seja perseguida, que não seja caluniada, que não passe por lutas e adversidades. Mas aqui, através da palavra de Deus, diz que nós devemos fitar os nossos olhos em Jesus, onde a nossa fé começa e termina. O mesmo Jesus que, por esperar algo melhor que estava por vir, suportou naquele momento toda a dor, toda a aflição que a cruz reservavam a ele. Ele desprezou a vergonha, porque sabia que em seguida, depois que passasse pela cruz, depois que lutasse ali durante 3 dias e 3 noites, diz a palavra de Deus que Jesus foi crucificado e permaneceu na sepultura durante 3 dias, e durante este período houve uma guerra no inferno, para que ele não conseguisse tirar das mãos do diabo a chave, mas ele venceu. E quando ele venceu, ele foi para o Pai e se assentou à direita do trono de Deus, aonde ele está até hoje nos aguardando. Todas as vezes que eu e você tirarmos os olhos de Cristo, este mesmo Cristo que aceitou a passar pela cruz, todas as vezes que tirarmos os nossos olhos deste Cristo, nós vamos nos enfraquecer, vamos nos esfriar, nos desviar, nos afastar e entrar em ruínas emocional, física e espiritual. Todas as vezes que você olhar para o modismo, todas as vezes que você começar a colocar a sua fé em coisas, todas as vezes que você começar a alicerçar a sua confiança naquilo que não é Cristo, que não é a cruz e não é a palavra, você tende com o tempo a se esfriar. Porque nós sempre esperamos receber em troca algo. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, Ele nos garante vida eterna. Então nós esperamos a vida eterna. Enquanto esperamos a vida eterna, a glória que nos está reservada, nós vamos vivendo dia a dia com esta expectativa. Nós vamos estar meditando um pouco no que Pedro disse na primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Se você trouxe sua Bíblia física ou seu smartphone, você vai deixar a sua Bíblia aberta em 1 Pedro, capítulo 1. E nós vamos estar comentando e meditando um pouco no que Pedro diz. Quando Pedro escreveu sua primeira epístola, era no ano de 64 depois de Cristo. Naquele momento, uma parte de Roma havia sido incendiada. Talvez você já tenha ouvido isso ali na escola, quando você vai aprender sobre Nero. E existem fortes evidências que quem incendiou Roma foi Nero. Mas naquele momento o imperador, para fugir das acusações, disse que quem havia incendiado uma parte de Roma eram os cristãos. Por causa disso, os cristãos começaram a ser então ainda mais perseguidos do que eram. Na mesma época, judeus começaram a entrar em guerra com romanos, porque não se sabia exatamente quais eram os judeus convertidos e aqueles que não eram convertidos. Foi nesta época, baseado nesses conflitos,
Baseados nessas tribulações, que Pedro então decide escrever a primeira epístola, a fim de encorajar o povo de Deus, para que eles continuassem firmes em Cristo, apesar das lutas, das tribulações e das adversidades que estavam vivendo e por aquilo que ainda estava por vir. Foi neste contexto que Pedro então escreveu suas epístolas e nós vamos estar meditando. Talvez você me diga, mas pastora, o que tem a ver as mudanças que você mencionou logo na abertura desta ministração, com aquilo que Pedro vai e ensina? Eu quero te dizer que naquela época, grandes mudanças estavam acontecendo com o povo cristão. Muitas influências estavam vindo sobre aquele povo. E se eles estivessem com a fé deles alicerçadas em pessoas, em política, em homens que muitas vezes falaram que eram cristãos, mas voltaram atrás, eles não conseguiriam passar pela fornalha, não conseguiriam passar pela prova e permanecer firmes em Cristo. Pedro então vai nos ensinar o que nós devemos fazer para manter firme a nossa fé em Cristo e na sua palavra. 1 Pedro, você vai deixar a sua Bíblia aberta e vai anotar. No capítulo 1, do verso 3 a 5, Pedro diz que Deus, por sua misericórdia, nos gerou de novo. Quando ele vai mencionando, do versículo 3 a 5, ele diz que o Senhor nos gerou. E porque Ele nos gerou através da ressurreição. Antes de mais nada, irmãos, nós jamais vamos poder nos esquecer que Jesus veio na terra, morreu e ressuscitou, para que nós pudéssemos ser gerados de novo em Cristo Jesus. A nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza carnal, a nossa natureza humana, que antes não tinha quem a dominasse, passou a ser gerada de novo, e com isso recebemos poder e autoridade para lutar contra esta natureza. Você foi gerado de novo. O teu espírito que estava morto, quando você convidou Jesus para entrar na sua vida, ele foi gerado de novo. E o Espírito de vida passou a habitar em você. E esse Espírito se chama Espírito Santo. Você precisa lembrar-se disso, porque esta é uma riqueza preciosa. Que você não tenha um carro zero, que você não tenha uma casa boa, que você não tenha nada desta terra. A maior riqueza que você tem é o Espírito Santo que habita em você. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que nos consola. É o Espírito Santo que nos revela aquilo que está no coração do Pai. É através do Espírito Santo que você pode ter uma viva esperança. Se você está sem esperança, se você está sem expectativa, você nessa noite deve clamar e pedir para que o Espírito Santo avive a esperança no seu coração. Porque se você esperar, não é esperar pelo homem, não é esperar para que as coisas aconteçam no mundo físico, mas esperar aquele grande dia em que Jesus virá e você poderá se encontrar com Ele. Foi para isso que nós somos chamados. Uma esperança, numa herança incorruptível, incontaminável e que não vai acabar. Pedro diz que esta herança que nos está guardada, ela está nos céus apenas nos esperando. E que esta esperança, esta promessa vai se completar no grande dia do Senhor. Do verso 6 ao 8, Pedro diz que a fé foi testada através da perseguição. Pedro estava dizendo para aquelas pessoas: vocês vão passar por lutas. Vocês vão passar por tribulações. Vocês vão se decepcionar. Vocês vão se frustrar. Vocês vão muitas vezes passar por situações que vocês jamais imaginariam passar. Mas Pedro diz assim:
que esta perseguição, que esta tribulação, que esta luta, que estas adversidades, que essas batalhas, elas estariam sendo preciosas mais do que o ouro refinado pelo fogo, porque trariam um resultado. E este resultado seria o louvor, a glória e a honra para quando Jesus retornasse. Deus não permite que você e eu passemos por situações porque Ele quer nos destruir. Jesus não permite que você passe por lutas e adversidades porque Ele quer te envergonhar. Jesus não permite que você passe por adversidades e muitas vezes escassez, seja de ordem física, emocional, porque Ele quer te levar a nocaute. Mas Ele espera que através disso tudo, seja produzida em você uma fé tão poderosa, que nem o ouro passado pelo fogo terá tanto valor. Existe um propósito e existe um motivo para passarmos por aquilo que passamos. Ninguém nasceu para sofrer. Ninguém foi gerado para viver aí à luz, às margens ali do sofrimento. O que o Senhor quer ver é se a sua fé suporta isso. E eu volto a dizer, aonde está alicerçada a sua fé? Naquilo que está hoje ou naquilo que está por vir? Jesus só suportou a cruz porque tinha a expectativa e a esperança de um dia habitar com o Pai. 1 Pedro, do 1 ao 12, nós vamos ver então que Pedro nos ensina que nós temos que, para fazer o que nós temos que fazer para viver, é nos apoiar em Cristo Jesus. Abre a sua Bíblia. 1 Pedro, do verso 3, 1 Pedro 1 e 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Versículo 6. E em que vós grandemente vos alegrais, ainda agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Verso 8. Ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Pedro está nos dizendo, irmãos, que nós só vamos poder ter esta fé em nós, amando aquele que nós não vemos e nos alegrando por aquilo que nós esperamos, se a nossa fé for aprovada diante do Senhor. Por mais que tenhamos movimentos, avanços, retrocessos no mundo cristão, existem bases e alicerces que devem ser a sustentação de todo o edifício, onde está sendo construída a sua relação com Deus e o desenvolvimento de sua fé. Independente de tudo aquilo que você veja, independente se você vai para um lugar que tem um cantor gospel famoso, um pregador famoso, independente se você está à procura de algo novo e diferente, eu quero te dizer que se você tiver este movimento, a sua fé ela vai ser fraca. 1 Pedro 1 e 13, abra a sua Bíblia, 1 Pedro 1 e 13, diz o que nós devemos fazer para permanecer firmes até o dia de Jesus. 1 Pedro 1 e 13 diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Vamos ler juntos? Portanto, estejam com a mente preparada
prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda esperança na graça que será dada. A minha tradução diz que devemos cingir os lombos. E cingir os lombos, ou estejam com a mente preparada. Cingir os lombos é uma tradução que eu acho que faz mais sentido. Significa proteger a sua mente de tudo que possa danificar o seu entendimento. Pedro está dizendo, olha, cristãos, 64 depois de Cristo e cristãos de 2019, se vocês quiserem permanecer com uma fé viva até Jesus voltar, vocês precisam proteger a mente de vocês de tudo aquilo que possa danificar o entendimento da palavra. E diz mais ainda, para que sejamos sóbrios. Uma pessoa sóbria é uma pessoa equilibrada. E diz que devemos esperar inteiramente na graça. O que é esperar inteiramente na graça? Significa ter a esperança no favor que Deus fez através de Jesus Cristo, que veio e morreu por nós na cruz. Pedro está dizendo, protejam a mente de vocês, protejam o entendimento de vocês, tenham equilíbrio, e que vocês continuem esperando, confiando no Deus que fez tudo e que enviou Jesus para morrer na cruz para o perdão do seu pecado. Não existe um outro evangelho além deste. Jesus veio, morreu para salvar-nos dos nossos pecados. Não existe um outro evangelho. Se rasgassem toda a Bíblia e deixassem apenas isto, Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, e quando eu entrego a minha vida a Jesus, convido Ele para entrar no meu coração, eu tenho a salvação, se eu ouvir e praticar a sua palavra. Se você esquecer de todo o resto, mas guardar isto, basta para que você viva uma vida em abundância, até o dia que Jesus voltar. Existem pessoas que se preocupam e dizem que não conhecem nada da Bíblia, porque nunca leram a Bíblia inteira. Pessoas que nunca leram o livro de Gênesis inteiro, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Salmos, Provérbios. Que você não tenha lido nada da sua Bíblia, mas você tem uma fé firme que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai se não for Jesus. E que você quer viver todos os dias da sua vida para obedecer ao Senhor Jesus, para que naquele grande dia você seja salvo. Isso basta. Porque muito conhecimento, irmãos, se não for colocado na prática, de nada vale. São apenas letras. E letras, o Senhor não se comunica com letras. Ele se comunica com o meu espírito através do Espírito Santo. Existem pessoas que não falam de Jesus, que não pregam de Jesus, que não convidam para irem nos seus pequenos grupos, que não dizem que fazem parte de uma igreja, que frequentam o culto no domingo ou frequentam um pequeno grupo, porque dizem que precisam conhecer mais a Bíblia, precisam adquirir mais conhecimento. Se você viver aquilo que você está ouvindo, todos os cultos e todos os PGs, se você conseguir lutar contra a carne através da palavra, se você se anular todos os dias, se você procurar viver uma vida em santidade, e quando você não viver esta vida, você confessar o seu pecado, se arrepender e se reposicionar, isso basta para que você fale de Jesus. Eu não sei o que Jesus já tem feito na sua vida. Eu não sei o quanto Ele já fez, o quanto Ele está fazendo e nem o quanto Ele fará. Mas aquilo que Ele já fez é o suficiente para que você fale dele. 1 Pedro 1:14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Pedro nos ensina que, como filhos obedientes, fala para a pessoa que está do seu lado, você tem um pai. Esse pai não é um pai punitivo,
Não é um pai ausente. Não é um pai que está ocupado demais que não possa te escutar. Não é um pai que tem filhos preferidos. Não é um pai ignorante, machão. Não é um pai que humilha o filho na frente de pessoas. Não é um pai que dorme antes que o filho chegue em casa. Não é um pai que não provê as necessidades do filho. Não é um pai que, não sabendo usar da sua autoridade, usa do seu autoritarismo. Não é um pai que, não sabendo se colocar, usa a força física para exercer medo sobre o seu filho. Este pai que Pedro fala, quando ele diz que como filhos obedientes, ele não diz que a nossa obediência ela acontece porque temos medo. Não diz que a nossa obediência deve acontecer porque vemos neste pai um pai carrasco, um pai punitivo. Todas as vezes que eu penso nesse pai, todas as vezes que eu penso neste Deus, eu penso num Deus muito grande, muito grande, muito grande. Porque a palavra de Deus diz que a terra são os estrados dos seus pés. E que o mar está na concha de suas mãos. Todas as vezes que eu fecho os meus olhos e penso neste pai, eu me vejo bem pequenininha sentada no colo dele. Pequena porque sou falha, pequena porque sou pecadora, pequena porque sou frágil. Mas tem um pai grande, um pai grandão, todo poderoso, que me ama acima de qualquer coisa. E esse amor dele é tão grande, que encobre todos os meus pecados e minhas imperfeições. Eu não sei como você vê Deus, Pai. Eu não sei qual é o registro da sua memória de um pai. Mas eu quero te dizer que quando Pedro diz, como filhos obedientes, não vos conformem com as concupiscências, ele está dizendo que a obediência ela deve vir pelo prazer de obedecer o Pai. De satisfazer este Pai. De agradar este Pai. De fazê-lo se sentir orgulhoso do filho que tem. Não existe nada mais bonito para uma mãe, para um pai, eu imagino. Pelo menos nós pensamos assim, eu e o Ney. Que uma filha nos respeitar e nos honrar, não porque tenha medo, mas porque ela nos ama e ela não nos quer sofrer. Não nos quer ver sofrer. Então, quando Pedro diz assim, como filhos obedientes, não se conforme com as concupiscências, ele está dizendo como filhos que amam este Pai. Como filhos que querem agradar a este Pai. Como filhos que entendem que este Pai ama tanto, 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 que deu seu único filho para morrer, para que você pudesse fazer parte desta família com Ele. Então você decidiu, quando entregou sua vida a Jesus, a obedecer este Pai incondicionalmente. Por isso você não se conforma, você não aceita que os desejos carnais tenham influência e domínio sobre a sua vida. Você não aceita, como filho obediente, que o seu eu controle as suas decisões. As suas vontades sejam maiores do que a vontade do Pai. E diz assim, olha, não vos conformando com as concupiscências, e concupiscência quer dizer isso, não aceitar que os desejos carnais tenham domínio, mas que antes havia em sua ignorância. Quer dizer, nós decidimos obedecer este Pai, porque hoje nós temos conhecimento daquilo que o desagrada. Porque hoje nós sabemos o que é pecado. Porque hoje nós sabemos que o pecado nos separa dele. Porque sabemos que aquilo que fazemos contra a sua palavra fere o Pai. Fere o Espírito Santo. E quando ferimos o Espírito Santo, nós o entristecemos. E quando entristecemos o Espírito Santo, nosso relacionamento com o Pai fica comprometido. Pedro diz assim, seja obediente como filho. Não se conforme em tomar decisões baseadas naquilo que você sente.
naquilo que é carnal. Mas ao contrário disso, reconheça que a palavra de Deus veio para te libertar disso tudo. Sabe, irmãos, todos os dias nós somos levados ao matadouro como ovelha. E um dia nós estávamos com ovelhas ali no sítio. E um animal silvestre, nós acreditamos que tenha sido um animal silvestre. Ele pegou a nossa ovelha, filhote, e estraçalhou. E a mãe, na tentativa de salvar a sua filha, também se machucou muito e veio a falecer no dia seguinte. Isso tudo aconteceu de madrugada, quando tudo estava escuro. E eu perguntei para o Jade, o irmão da igreja que conhece muito bem sobre animais, eu dizia: Jade, não é possível que o caseiro não tenha escutado, que ela não tenha berrado, que ela não tenha feito som, não tenha emitido som, que ele não pudesse ouvir. E ele me disse: pastora, você esqueceu que Jesus foi levado ao matadouro como ovelha? A ovelha não faz barulho, pastora. A cabra berra, o bezerro berra, mas a ovelha não berra. Quando nós matamos a nossa carne todos os dias, nós vamos ter que matar a nossa carne sem fazer barulho. Nós vamos ter que morrer todos os dias, para que o Senhor prevaleça em nós. E ninguém quer morrer, não é verdade? O céu é lindo, mas ninguém quer ser o primeiro da fila. Se nós não queremos morrer para ir para o céu, imagina matar a nossa carne todos os dias. A carne é prazerosa. Os desejos carnais, eles nos dão prazer momentâneo, mas não. Vai dizer que não? Que pecado não é bom? Pecado até pode ser bom, mas ele te afasta de Deus. E por causa disso, ele passa a ser mau. A pessoa que mente, mente porque gosta. A pessoa que bebe, que se prostitui, que se droga, que rouba, rouba porque dá prazer. Mas quando nós adquirimos este conhecimento que Pedro está dizendo, um conhecimento que antes nós não tínhamos pela nossa ignorância, quando nós adquirimos este conhecimento, então nós deixamos de fazer. 1 Pedro 15:16 diz assim, vamos ler juntos, mas como é? Só as mulheres santas leiam. Os homens santos. Você prefere ouvir isso ou prefere ouvir que Deus está distribuindo chaves de um carro zero? Você prefere ouvir isso ou prefere ouvir que Deus está dando casas? O que te dá mais prazer? A resposta você tendo, você vai saber aonde está alicerçada a sua fé. Ninguém gosta de pregar sobre santidade. Porque eu não posso falar de santidade se eu não falar de pecado. Ninguém gosta de confrontar. Ninguém gosta de corrigir. Ninguém gosta de exortar. Mas nós não vamos para o céu se o Senhor Jesus não fizer isso conosco todos os dias. Pegar o cajado, quando perceber que estamos em perigo, e nos puxar de volta para perto dele, ou usar o chicote. Quantas vezes passamos por lutas, levamos chicotadas, passamos por tribulação, porque o Senhor não quer nos perder.
Quantas pessoas vivem numa situação bem no limite. Porque o Senhor sabe que se o Senhor der um pouquinho a mais, ou se o Senhor der um pouquinho de largueza, Ele vai perder essa pessoa para toda a eternidade. Ele não quer perder ninguém para a eternidade. Quantas pessoas já sentaram-se nos bancos desta igreja esperando tantas coisas. E porque essas coisas não aconteceram, foram embora. Porque queriam um caminho largo, uma porta larga, mas a palavra de Deus diz que o caminho é estreito e a porta é pequena. Ao proteger o seu entendimento e agindo com equilíbrio, que é produzido pela graça. Repete comigo, equilíbrio. Ele é produzido pela graça. É um fruto do Espírito, irmãos. Equilíbrio é domínio próprio. Eu não consigo ter equilíbrio em mim mesma. Porque as minhas emoções o tempo todo tentam falar por mim, tentam agir por mim. Eu vivo guerreando o tempo todo, a carne contra o espírito. É guerra o tempo todo. Se não é física, é na mente. Se não é na mente, é fisicamente. É o tempo todo essa guerra. Então, para que eu venha adquirir equilíbrio, eu só consigo através da graça. Um favor que eu não mereço. E é a graça que me dá acesso ao Pai. Por isso da importância do tempo a sós com Deus logo de manhã. Para que você aprenda a silenciar a sua mente e o seu coração. Porque é no silêncio das suas emoções que você consegue ouvir o Espírito Santo de Deus falar. Quando as suas emoções estão afloradas, quando o nosso corpo está pulsando, quando parece que o nosso coração vai sair pela boca, quando a nossa mente está conturbada, perturbada, pensando, quando o nosso corpo parece que fica palpitando, tremendo, nós não conseguimos ouvir o Espírito Santo falar. Porque o som do nosso corpo e do nosso coração, da nossa alma e emoção, falam mais alto do que Ele. Por isso precisamos aprender a aquietar a nossa mente. Precisamos aprender a aquietar as nossas emoções. Precisamos aprender a ficar quietos. Isso não nos é natural. Somos o tempo todo levados a estar agitados. Toca o celular, abre e-mail, toca telefone, entra a gente. Todo mundo fala ao mesmo tempo. Você está falando com um no telefone, o celular toca, o filho grita, o marido fala, a televisão no último volume. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando você aquieta somente o seu coração, você consegue ter o equilíbrio. E esse equilíbrio vai te produzir o quê? Paz. E aí, diante da paz que vem de Deus, você vai conseguir tomar a decisão de acordo com a voz do Espírito e não a sua voz. E na maior parte das vezes, quando eu fiz isso, o Espírito Santo me dizia para fazer aquilo que eu não queria fazer. Porque Ele me conhece. Desde o momento em que fui gerada no ventre da minha mãe. Mas Ele conhece o futuro de glória que me está reservado. Ele conhece todas as coisas. Quando você, então, aquieta a sua mente, entra nesse equilíbrio que eu digo, não é o equilíbrio que o mundo fala. Dessas técnicas. É o equilíbrio de dizer, Senhor, eu preciso ouvir o Teu Espírito, Senhor, aquieta minha mente e meu coração. É aquilo que Mateus fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê secretamente te recompensará. Senhor, ouça a minha voz. Olha, Senhor, tudo aquilo que está no meu coração. E ali você começa então a colocar diante do Senhor tudo aquilo. E existe um momento em que você para de falar e começa a ouvir o Senhor falar com você. Enquanto você não chegar neste momento, quando você não souber o que fazer, não faça nada. Quando nós então nos aquietamos, nós vamos aprender a viver segundo Cristo. Nós vamos aprender a viver segundo aquilo que o Senhor quer. E vamos tomar uma decisão que é viver em santidade.
Quando fala que nós devemos ser santos, está dizendo que nós devemos nos separar do pecado. Quem aqui gosta de pecar? Até o meu neto de 5 anos disse para mim: vovó, quem peca não deixa Jesus feliz, não é? Nenhum de nós gosta de pecar. Mas isso faz parte da nossa natureza humana. Mas quando o Senhor diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Ele está dizendo que nós temos que viver segundo a palavra de Deus, segundo os princípios do reino de Deus, em todas as áreas das nossas vidas e em toda a nossa maneira de ser, agir, pensar, falar, proceder, decidir. Devemos pensar e agir como Cristo agiria se estivesse em nosso lugar. E como é que eu faço isso? Tendo equilíbrio, me afastando do pecado e vivendo em santidade. Como é que eu faço isso, pastora? Tendo equilíbrio. Como é que eu consigo me afastar do pecado e viver em santidade? Através da palavra. Quando eu decido morrer todos os dias, levando à cruz as minhas vontades, o meu desejo, o meu eu. Sabe por quê, irmãos? Coloca a figura para mim. Tudo pode mudar. Pode mudar a cor da parede, pode mudar a tecnologia, podem mudar os recursos, podem mudar os ritmos, podem mudar a capa da Bíblia, pode mudar tudo. Mas existe uma coisa que não muda. O pecado continua pecado, ele não mudou. Mudou? O pecado daquilo que Deus condena no Brasil é diferente do que Deus condena na Irlanda, na Austrália, na China, no Japão, na Coreia. Pecado é pecado. Pecado é atemporal. O mesmo pecado que falou da queda de Adão em Gênesis, continua falando conosco ainda. Quando diz que nós devemos resistir ao diabo e fugir dele, porque ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando quem possa tragar, não mudou. O mal que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal está em mim. Esta guerra e esta batalha não mudaram. Tudo pode ter mudado. O traje, mulher pregando, o estilo de Bíblia, o tipo de evangelismo, as placas de igreja, tudo pode ter mudado. Mas pecado continua sendo pecado. E o caminho da cruz continua sendo aquele que traz a salvação. Nisso não mudou. Se a igreja tem uma igreja de 3 membros, se é uma igreja de 30 membros, se é uma igreja de 300 membros, se é uma igreja de 3.000 membros, pecado é pecado. E o único caminho para a salvação continua sendo a cruz. Se estão pregando algo diferente disso, arreda-te, Satanás. Porque isso não é de Deus. Você não precisa de nada. Você não precisa de lenço. Você não precisa de símbolos. Você não precisa de nada. Você não precisa de nada. Nada concreto. Você não precisa de coisas que vieram de Jerusalém. Você não precisa de óleo de não sei aonde. Você não precisa de nenhum manto santo. Você não precisa pegar graveto de lugar nenhum. Você não precisa de dente de ouro. Você não precisa de nada disso. A única coisa que eu e você precisamos é todos os dias ir até a cruz e morrer lá, porque é somente desta maneira que vamos ver a glória de Deus nas nossas vidas. Pecado continua sendo pecado e a cruz continua sendo o único caminho de salvação, porque naquela cruz é onde Jesus foi crucificado, morreu e ressuscitou, e por causa disso nós temos acesso ao Pai. O resto são estratégias, métodos, técnicas. Não é isso que vai te levar para o céu. Adotamos dentro da nossa igreja os pequenos grupos.
Mas não é o pequeno grupo que vai te levar para o céu. O pequeno grupo é apenas uma estratégia para que você se reúna com mais frequência com pessoas e tenha ali o esclarecimento da palavra, que muitas vezes num culto como este você não entende. Não é o pequeno grupo que vai te levar para o céu. É através do pequeno grupo que você desenvolve relacionamento com pessoas. É onde você compartilha as suas dificuldades, as suas necessidades. É onde você cuida e é cuidado, mas é uma estratégia. Estar assistindo o culto pela internet é uma bênção. Quando você está acamado, adoentado, enfermo, hospitalizado, sem a menor condição para se deslocar da sua casa até o templo. Mas é nessa situação, porque a internet não substitui a convivência dentro da casa de Deus. Não basta assistir pela internet a Santa Ceia, se você não participar do memorial, que é o mandamento que nos manda comer do pão e beber do vinho até que Jesus venha, porque eles representam este Cristo que morreu na cruz do Calvário. Mas não é apenas no dia de Santa Ceia que você deve se lembrar do memorial. Jesus sabia que você teria muitas ocupações. Então ele determinou que houvesse um memorial de tempos em tempos. Para que você fosse obrigado, direcionado a se lembrar. Mas todos os dias você precisa acordar e louvar a Deus e se lembrar da obra da cruz. Irmãos, Pedro menciona Deus Pai em 1 Pedro 1,17, mas também diz que Ele é juiz. Que Ele vai julgar. E que esse julgamento nós não estaremos livres dele. E seremos julgados pelas nossas obras. Depois em Pedro 18 e 20 também diz que o escravo, ele era comprado com ouro, ele era comprado com coisas muito preciosas. Mas nós somos comprados com algo mais precioso, que não se compara a nada dessa terra. Fomos comprados através da vida de um inocente. Pedro também diz que nós devemos aprender a valorizar isto. Lembrando que Jesus morreu sem culpa, para que você não fosse para a cruz. Quem tinha que estar lá naquela cruz era eu. Foi pago um preço muito alto pela sua vida. Para que você não tivesse mais que ser escravo do pecado. Para que o pecado não te dominasse mais. Para que os seus desejos humanos e carnais não prevalecessem sobre a sua vida. Mas que a palavra de Deus venha prevalecer na sua vida. E vocês sabem que, por amor a nós, esta fé foi gerada no nosso coração através do Pai em Cristo Jesus. Até a fé que você tem não é sua, foi Deus que te deu. Quando eu paro para ler e meditar sobre essas passagens bíblicas, eu fico extasiada, porque o Pai fez tudo. O Pai fez o plano, o Pai pegou o Filho, o Pai mandou o Filho, o Pai ressuscitou o Filho. O Pai mandou o Espírito Santo, o Pai nos dispensou da graça, o Pai colocou a fé em nós, o Pai fez tudo. E sabe, a única coisa que ficou para você fazer? Acreditar. É tão pouco, não é? Aí eu te pergunto, quanto você acredita nisto? Quando a igreja e o cristão recebem essa revelação de Deus sobre o sacrifício de Jesus, ele é chamado para um relacionamento com Deus e para viver uma nova vida. E viver uma nova vida é partir de princípios, não daqueles que foram gerados na natureza carnal, mas princípios que foram gerados a partir da realidade de quem é Deus.
Lutero dizia que tornar-se cristão é um ato contínuo, mas a salvação que Deus nos trouxe através de Jesus Cristo em favor da humanidade é uma única vez. Você não vai ser santo uma vez só. Uma vez santo, santo para sempre. Uma vez certo, certo para sempre. Uma vez... Não, irmãos. Todos os dias, nós temos que reconhecer Jesus como nosso Salvador e pedir a Ele misericórdia. Todos os dias nós temos que confessar os nossos pecados, as nossas fraquezas e nos reposicionar segundo a palavra de Deus. A conversão, ser um cristão, é um ato para todos os dias. A única coisa que é fixa, a única coisa que não muda, é a salvação através de Jesus Cristo. Eu gostaria que o grupo de louvor subisse e nós já estaremos terminando. 1 Pedro 1, 22 e 23 diz que nós devemos obedecer à verdade. E obedecer à verdade, irmão, significa tomar uma decisão todos os dias de ser obediente. A obediência não é algo natural. Se curvar e se submeter à vontade de Deus não é algo natural. Abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas razões, não é algo natural. É algo que eu tenho que ter a intenção de fazer. É algo que eu tenho que determinar fazer todos os dias. A partir do momento em que você decide isso, porque você já tem a consciência que isso não agrada a Deus, o Espírito Santo vai te fortalecer a permanecer firme neste propósito. E isto vai te produzir alegria.